Hello World, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antônio aqui falando. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o padrão MVVM. MVVM é um acrônimo para Model View Model. Ele foi catalogado lá em 2005 pelo John Goshman. E uma curiosidade aí do John Goshman é que ele foi um dos responsáveis pela criação do WPF e do Silverlight, ambas ferramentas da Microsoft. Bom, o MVVM é considerado por alguns como um design pattern, por outros como architectural pattern, e há até mesmo aqueles que o consideram como um UI design pattern. Bom, independentemente do que nós vamos considerar, eu acho que ele deve ser um padrão arquitetural. O importante é sabermos que o principal objetivo dele é separar a UI do domain, ou seja, a view da model, utilizando de um princípio já muito conhecido e bem difundido dentro do nosso ambiente de desenvolvimento de software, que é o Separation of Concerns. Antes da gente entrar propriamente no padrão, vamos falar de alguns conceitos que são importantes. Data bind vai ser a ligação ou a vinculação dos dados entre um objeto ou componente da tela, ou seja, eu tenho um objeto A que vai se fazer a ligação com, ele vai se ligar com um objeto de tela, seja um text box, seja um drop-down list, um combo box, enfim, eles vão fazer essa ligação, esse data bind. O observer, que é um design pattern, catalogado lá no GOF, ele vai ser utilizado para implementar o conceito de publisher e subscriber, e o command, que também está lá catalogado no GOF, que vai ser utilizado para criar os comandos que vão enviar as requisições da view para view model e posteriormente para model. Entrando então no padrão, nós temos a nossa camada da view, que vai ser nesse exemplo aqui um WPF usando XAML. Mas eu pus esse desenho de um celular porque também poderia ser um celular, poderia ser uma web, poderia ser uma console. Enfim, a view é aquilo que o usuário vai ver, a nossa camada de interface com o usuário. Depois na view model, nós vamos ter algumas responsabilidades aqui dentro da view model. Uma delas vai ser o estado da nossa model, nós vamos armazenar esse estado dentro da view model. A outra vai ser a implementação do observer, que vai ser aquele padrão que nós comentamos, que ele vai receber os eventos e ser o responsável por implementar o conceito do publisher subscriber, e os comandos para receber o que acontece na view e invocar a model. E aqui nesse nosso exemplo, a nossa model ela vai ser como se fosse uma camada de domínio, com algumas entidades e um repositório para fazer um acesso a banco de dados. Mas lembrando, pessoal, isso aqui é só um exemplo de uma possível implementação de MVVM. Então tá, continuando no exemplo, nós temos a interação do usuário através da nossa view. Essa interação vai fazer com que um comando seja disparado para a view model, que por sua vez vai chamar a model. Portanto, vamos perceber que a nossa view não acessou diretamente a model, ela sempre passa pela view model. E a mesma coisa, quando a nossa model retorna alguma informação para a view, ela vem primeiro para a view model, e aí sim, a partir da view model, a view vai ficar conhecendo essa informação pelo mecanismo de data binding. Então é importante definir que essas camadas, elas têm esse conceito de a view acessar a view model e a view model acessar a model. Nunca a minha view acessa direto a model ou vice-versa. Então é isso, onde nós podemos ver a utilização desse padrão. Por exemplo, tem alguns frameworks JavaScript, como Angular, Ember.js e Vue.js, que implementam esse padrão de uma forma um pouco diferente do que foi mostrado no exemplo anterior. Mas o conceito é o mesmo. E também, da mesma forma, nós vemos o MVB, que é o Model View Binder, que é mais conhecido no contexto do Java, e é um padrão muito similar, portanto, também é considerado por alguns como a mesma coisa do MVVM, por implementar os mesmos conceitos. Nós vemos também esse padrão sendo muito utilizado no desenvolvimento de apps
ele ficou bem difundido nesse meio aí para desenvolvimento de aplicativos para telefone, e também até em Swift é possível ver pessoas que utilizam esse padrão. Portanto, é como comum, né, de padrões, eles independem de tecnologia. Se você entender o conceito, você consegue aplicá-lo independentemente da linguagem que você está utilizando, desde que ela seja orientada a objetos ou tenha ali os conceitos principais que o padrão necessita para que você consiga implementá-lo. Um ponto de atenção, pessoal, que eu acho que é importante falar também, é sobre a gente colocar regras de apresentação dentro da View Model. Isso pode deixar a View Model muito acoplada com a View e fazer com que fique até confuso trabalhar em cima dela. Eu já passei por isso, eu já comecei um projeto e eu colocava várias regras de tela, como mostrar ou não um componente, tirar algum componente da tela de acordo com alguma escolha do usuário, enfim. É bom tentar evitar esse tipo de acoplamento para que a sua view consiga ficar realmente independente. Você consiga colocar qualquer outra tecnologia na view e ela continuar funcionando desde que você faça a ligação dos comandos e dos observers. Acho que é isso. Muito obrigado. Se tiver ficado alguma dúvida, esteja à vontade para deixar nos comentários, para criticar também. Nosso objetivo, como eu sempre falo, é aprender juntos. Portanto, estou aberto para a gente conversar. Um abraço a todos, espero que fiquem bem.